E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com muito amor para começarmos juntos mais uma leitura, para que tenhamos aqui mais um momento juntos, sabendo dos caminhos de vida. E o nosso tema hoje é o que você precisa saber agora. E aí o tarô vai revelar. Então a gente não vai induzir os arcanos a nos darem respostas específicas. A gente vai confiar na energia, confiar no que o oráculo tem a dizer sobre o momento de vida, tá bom? E para participar comigo hoje, você vai escolher então um dos 3 cristais aqui, diamantezinhos de cristal, tá? Serão, portanto, 3 aberturas do tarô. Segue a sua intuição para escolher o vermelho, o azul ou o verde. Se você precisar se concentrar um pouquinho, pausa o vídeo, o tempo para cada um você vai encontrar aí abaixo na descrição. Então a verdade é que se você for participar do primeiro, já fica aí diretão comigo. Se você escolher o segundo ou o terceiro, né, o azul ou o verde, aí você vai ter o tempo aí abaixo, é só clicar e ir direto para a sua leitura. Se você desejar participar de mais de uma, aqui pode também, tá? Porque é o que você precisa saber agora, então pode ser que você tenha informações acrescentadas, né? Por exemplo, faz assim, toma uma escolha como a sua principal e escolhe mais uma podendo ser a sua complementar, tá? É uma dica para quem quiser aproveitar mais do vídeo, beleza? Então, mão na massa, o vermelho é a nossa primeira opção, o segundo será o azul, o terceiro o verde. Antes de eu pegarmos o tarô, que está aqui, e é só o tarô mesmo, tá? Que você vai receber comigo dessa vez, só, né? Como se fosse pouco. A maravilha que é o tarô na nossa vida, é com ele que a gente vai trabalhar. Mas a sua conversa começa aqui com um arcanjo, tá? E o seu arcanjo é Raguel. E ele vem te dizer sobre harmonia no relacionamento. Olha o que está escrito aqui. Nós, anjos, estamos abrindo os corações de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos resolvidos agora serão. Então, olha só, é você recebendo aqui o auxílio angelical para harmonizar relacionamento, né? Você que está aqui chegando para participar comigo, já na nossa primeira opção, que já está rolando, então, o cristalzinho vermelho ali, né? Se as suas questões forem mais amorosas, você já de cara está tendo um benefício aqui de alcançar essa energia para os seus caminhos, tá? Então, coloca nos comentários assim, eu recebo esta bênção, tá? Esse decreto vai ser o mesmo para todo mundo hoje nas 3 opções, vai mudar naturalmente a mensagem dentro de cada opção. E a sua é essa, tá? É sobre harmonia no relacionamento. Então eu acho que isso é interessante para muitos de vocês aqui. E agora, partiu o tarô então, hein? Vamos alcançar o que você precisa saber agora, iniciando a sua leitura pelos arcanos maiores. Aí a gente vai ter o entendimento dos maiores e depois por cima deles a colocação dos menores, tá? E aí vai funcionar assim, ó, vou determinar as posições de jogo com você, com o leque aberto aqui na minha mão, ó. Aqui a gente vai ter a posição de sombra do seu jogo, aqui a posição de luz, aqui a energia no seu caminho, ou que é orientado no seu caminho. Aqui um resultado, um efeito que você tem para alcançar na sua vida nesse momento, tá? Depois a gente vai ter também a soma dos arcanos, que vão nos dar um 5º arcano maior, que será a síntese do seu jogo. Virando, então. O que nós temos aqui para você, gente? Olha só. Na sombra, abriu o mago no seu jogo. O mago é sobre iniciativa, inteligência, poder de realizar, habilidade para fazer as coisas. Tá na sombra é sempre uma energia em desequilíbrio que vem nessa posição do jogo. Então talvez esteja te faltando essa energia, uma iniciativa maior perante a vida, né? Talvez você numa expectativa maior com a vida do que numa iniciativa, sabe? A expectativa está maior do que a iniciativa e o tarô mostra isso aqui para você, revela isso. Então pode ser que te caiba uma necessidade aí maior de tomar a frente das situações, colocar uma atitude, partir de você, sabe? O que você deseja tentar resolver, ao invés de esperar
por alguém, tá certo? Isso é muito importante, a gente alcança aqui com o mago que veio na sua posição de sombra, informando o que pode ser uma dificuldade sua ou que pode ser um desafio de vida seu, né? Então está faltando um pouco dessa energia de um impulso para viver, de colocar mais a atitude, mais a iniciativa diante dos caminhos que se mostram a você. Na posição de luz vem a torre, e como força de luz no seu jogo, a torre é um arcano belíssimo de construção, é a casa de Deus. Tá? Aqui naturalmente está escrito em francês, tá? Mas o nome do arcano 16, a torre, é a casa de Deus. E você receber a casa de Deus como força de luz no seu jogo é reconstrução de vida. Tá? Então você está diante dessa energia de poder se refazer nos seus próprios caminhos, sabe? De você se reciclar, se reinventar, deixar para trás, conseguir superar dificuldades e bora para cima, reconstruir, sabe? Tem muita coisa boa para você experimentar aqui. E aí, diante dessa energia, claro que você vai precisar de uma atitude a mais para a vida, para reconstruir os seus caminhos. Então você não pode se colocar numa posição omissa agora, ou, como eu falei, na expectativa estando maior do que a iniciativa. É um momento de vida onde você deve saber que aquilo que você deseja conquistar, o que você quer alcançar, está mais nas suas mãos do que nas circunstâncias externas. E isso é bom, porque o que depende mais de você, então está com você. Pode mais ser feito, né? Quando a gente está dependendo de pessoas, de circunstâncias, de fatores externos, a gente, de certo modo, tá mais de mãos atadas. Não é tanto do seu caso aqui, tá? E aí percebemos então esse equilíbrio de sombra e luz no seu caminho, com o mago na sombra, com a torre na luz, vem o arcano da lua no seu caminho. E a lua, aqui no caminho, em um momento de reconstrução que você tem, fala sobre a importância de você vencer os seus medos, sair do que seja agora zona de conforto e ter uma postura mais exploradora dos caminhos. Esse arcano, nessa posição do seu caminho aqui, mostra que você está vivendo um momento onde está propício para você descobrir coisas novas, ainda mais com o louco que traz a posição ou a energia do que vem como efeito para a sua vida. Novos caminhos, novas possibilidades, novos horizontes, novas formas de fazer, tá? Então, é um momento realmente muito legal para você identificar se não está rolando uma certa zona de conforto, se você não se acostumou com a sua rotina e, sabe, tá na hora de inovar, tá na hora de ser diferente, de repensar um pouquinho aqui, ó, os caminhos, as estratégias, o jeito de fazer nessa energia renovadora, de reconstrução, de reformulação do seu arcano da torre, a casa de Deus, como força de luz no seu jogo, tá? Então, pensa assim, é hora de buscar o diferente, é hora de experimentar o que é novo, é hora de topar novos caminhos, novas circunstâncias, vencer os seus medos para isso, tá? Muitas vezes nós estamos aqui diante dessa lua e a gente fica onde está porque é um medo do desconhecido que acaba nos gerando uma zona de conforto. Prefiro estar aqui, eu quero tudo exatamente como é aqui, não me interessa nada diferente. Perceba que muitas vezes isso é o medo do desconhecido. É a gente querer garantir o que está sendo ali, né, mantido nas mãos, e a verdade é que a gente pode perder oportunidades, né, assumindo muito dessa postura. É claro que o tarô é o nosso guia. Algumas vezes ele vai nos indicar, olha, não é a hora de você explorar, está na hora de você ter uma postura mais conservadora, ficar mais na sua, mais no seu cantinho, proteger mais do que é seu, mas aqui você está num momento que é um momento de busca. E olha só, como a força de iniciativa ou de atitude do mago vindo na sombra, como um poder que talvez esteja te faltando nas mãos e é importante que você traga mais disso para si, então pode dar uma sugestão bem forte mesmo, né, de uma certa zona de conforto acontecendo aqui e você dentro da necessidade de dar uma arejada na energia do louco, né? Uma energia mais exploradora, você se libertar de certas circunstâncias, de certos medos, né? Perceber se não tem coisa que você quer viver e no fundo está deixando de viver porque você tem o medo do que podem ser as consequências. Está na hora de se lançar um pouco mais para os caminhos, colocando aí uma energia de fé
para isso também, tá? Isso é muito legal. Tudo isso você considerar, tá? Vamos ver qual é o arcano síntese aqui do seu jogo dentro dos maiores antes da abertura dos menores. Vamos à soma aqui. O louco, nesse tarô, ele não carrega número. O louco pode ser o arcano sem número, pode ser o 0, pode ser o 22, tá? E na soma, para a gente ter carta síntese ou carta oculta, né? Como muita gente prefere chamar, a gente vai olhar para o que tem na mesa. Aqui não tem número, então não vai ter soma com o arcano do louco. Portanto, a gente tem o 18, da lua, com 16 da torre, o 1 do mago, tá? Vamos colocar aqui, ó, 16 mais 20 seria 36, tira 2, para ficar como o 18 da lua, né? Então 34, 35 com o mago. Acertamos? Vamos só revisar aqui. 16 com 20 seria 36, tira 2, que é o 18 aqui. 34, 35 com o mago. Não existe o arcano 35, então a gente faz o que é chamado de redução teosófica, 3 mais 5, um número composto que a gente vai trazer para um número simples, e é o 8, tá? 3 mais 5, 8. Vamos ver a justiça. Tá aqui. Já abriu a justiça para você, tá? Então tá aí o seu arcano síntese, a justiça. E sendo o arcano síntese, traz uma vibração importante também para você agora ser a pessoa que consegue pesar na balança tudo o que é mais importante para você, o que você considera que é mais correto para você, tá? Note que esse arcano vai dar um bom equilíbrio na sua jornada, porque é o momento sim de você explorar caminhos, descobrir coisas novas. A vida tem revelações agora para você, sabe? Se você topar os movimentos, deixando zona de conforto, tentar viver, sabe? É muito sobre isso agora, você tentar viver, mas não ir de cabeça também. Até o próprio louco, ele precisa ter uma dose de entrega com as coisas, né? E a razão da justiça é que vai dar um bom equilíbrio para você colocar um jogo de cintura aí e participar de um jeito bacana da vida com o que a vida está querendo te mostrar. Pensa o seguinte, é hora de coisas novas, é hora de situações diferentes para você, tá? Vamos pensar para quem está, de repente, considerando caminhos amorosos. Ah, Leandro, eu não quero nada diferente, eu quero ver se eu consigo voltar com a pessoa que eu amo. Olha, você tem aqui a força angelical que favorece muito para isso, tá? Nesse caso, só toma um cuidado com comparações em relação ao que já foi, em relação ao passado, porque tem uma necessidade de você perceber os caminhos de vida sendo diferentes. Então, de repente, você conseguindo resgatar um relacionamento, salvar um relacionamento, mas não exatamente para se viver do jeito como era antes, novas circunstâncias a dois, tá? E como o mago, que é a energia da iniciativa, da atitude, como eu te falei, e também do que é novidade, sendo o arcano 1, aquilo que vem de novo para a vida, na sua posição de sombra, que é o desafio, perceba que talvez você esteja vivendo um momento onde talvez você tenha algumas certas resistências com aquilo que é novo. Talvez você esteja assim num fluxo natural de querer viver mais do mesmo, e não é o que está indicado para você no seu jogo. É hora de explorar, é hora de vencer os medos, sabe? De topar caminhos, de sair da zona de conforto, se reinventar, a reconstrução, a reformulação da torre como força de luz para você. Então, leva em consideração tudo isso, tá? E vamos botar os arcanos menores também para você agora. Vai ter um arcano que entra combinando aqui com o mago. Entrou a Rainha de Espadas, uma energia importante, observadora, força feminina, como a pessoa antenada, né? O foco da Rainha de Espadas, a energia mental, na posição de sombra, né? Com aquilo que talvez esteja enfraquecido em você. Então tem coisa que provavelmente você não está prestando atenção, está passando batido por você. Entre um 6 de paus, que é uma energia de harmonia, de motivações, uma energia vitoriosa, com a força de reconstrução da torre, vindo como luz no seu jogo. Então, olha o tarô, mostrando que agora você ressignificar um pouco a sua forma de ver, né? A sua forma de lidar com a vida,
pensar no diferente, reestruturar, reformular é o que vai te dar vitória, tá? Então, agora na colocação dos arcanos menores, a gente começa a ter mais peças se encaixando também, porque aí a gente já tem condição de pensar nesse momento, né? Seja qual for o seu foco maior na vida agora, se é relacionamento amoroso, se é parte profissional, né? O que o tarot está mostrando? Que talvez o seu relacionamento não esteja dando muito certo, ou não deu muito certo, por quê? Pode estar rolando ali uma repetição, né? Querer fazer do mesmo jeito, esperar que a coisa seja como sempre foi. E está sendo necessário gerar mudanças, né? Repensar, ressignificar, reformular, reestruturar na torre. Isso é que dá vitória, com o 6 de paus ali, tá? A rainha de espadas, como eu falei, sendo uma rainha, é a força feminina, é a energia de quem está antenado para a vida, quem presta atenção, não perde detalhes, mas veio na sombra, então pode ser um pouco dessa força que esteja te faltando também, né? Você não está pegando detalhes e não está percebendo o quê? O quanto é importante agora gerar novas circunstâncias para você viver, as novidades que vêm na energia do mago, as iniciativas que você precisa ter, as atitudes que te cabem aqui para refazer a sua vida, né? Então isso também é muito sobre não ficar culpando circunstâncias, pessoas, mas ver o que está na sua mão, o que você pode fazer e tomar a frente também, tá? Na parte profissional, a gente tem muito aqui de uma ideia de um planejamento que precisa ser revisto, com certeza, tá? Reveja os seus planos aí. Ah, Leandro, meu trabalho não está indo bem, não tenho cliente, eu não estou vendendo o quanto eu preciso. Senta, para um pouquinho, senta para pensar, né? Dá uma revisada aí no que você pode fazer, em como as coisas estão acontecendo. Pede mudança, tá? Com a lua que vem no seu caminho aqui, eu te digo, é um momento importante para você ousar financeiramente, profissionalmente, afetivamente, tá? Pensa nisso. É sobre você colocar essa energia de quem enfrenta os medos, de quem dá um passo além, de quem sai da zona de conforto, tá? Isso está muito forte aí no seu jogo. Ó, junto com a lua, um cavaleiro, ou seja, você tem que assumir essa postura do cavaleiro mesmo, sabe? De quem tem as suas ambições, de quem tem personalidade, de quem vai buscar, de quem vai atrás, né? Enfrentando circunstâncias ali desconhecidas da lua, porque a verdade é que pode ser muito gratificante para você agora. Tentar experimentar coisas novas na vida, tá? Calma que a gente vai ter mais ideia para trocar. Vamos só terminar aqui a colocação e vem o 2 de paus na energia do louco, a energia buscadora do louco que te coloca diante da dualidade de um arcano 2 que pode representar para você aqui uma parceria, tá? Uma parceria que traz uma grande motivação para a vida com a energia do elemento fogo no naipe de paus. Então, do que nós estamos falando? Aqui é sobre a sua postura de buscar, reformular, sair da zona de conforto, colocar iniciativa, buscar novidade para a vida, e eu falei, isso sendo gratificante para você. Claro, não vai de cabeça, não faz loucura. Ah, Leandro, então quer dizer que é para eu sair da zona de conforto e fazer diferente? Pera aí que eu vou lá agora chutar a bunda do meu chefe e pedir demissão porque eu não aguento mais esse emprego. Calma lá, ó a razão da justiça. Como a sua carta guia aqui também, né? Que foi a síntese na soma dos arcanos maiores, né, gente? Então, não se pode ignorar a forma equilibrada de agir conforme a razão pede também, né? Então, não é porque tem o louco aqui que você vai literalmente fazer loucura. A gente fala do quê? De um caminho que é importante ser preparado, né? Você considerar uma preparação para uma mudança e você tem como efeito para a vida, né? Realmente essa energia do louco, que é a energia buscadora, uma energia que te traz um sentimento de liberdade, de novas experiências, também de você conseguir fechar velhos ciclos e iniciar novos, e isso movimentando parceria na sua vida. E essa parceria pode ser uma parceria afetiva, emocional, uma energia de relacionamento, tá? Pode ser uma parceria profissional, sociedade, ok? Uma nova amizade, alguém legal que você conhece, que acrescenta para a vida. Tudo isso está dentro aqui do seu jogo, certo? Agora vamos dar uma olhada de uma forma solta.
para a gente colocar o fechamento do seu tarô. Eu analisei tudo certinho dentro das posições, o que é força de sombra, de luz na sua vida, né? Considerando que a sombra é mais o que está atrapalhando ou que está nos desafiando, energias em desequilíbrio que a gente tem que aprender com elas. Luz é aquilo que são as nossas maiores forças no momento, é o que nos ajuda a fluir, são as nossas maiores potencialidades, tá aqui, né? O que está no caminho para você lidar e o efeito que você tem para experimentar na sua vida, ou resultado das coisas, a gente encara desse modo, tá? Então eu li tudo dentro das casas de leitura, né? De uma forma que bem disciplinada. Vamos tentar olhar de uma forma mais solta agora, tudo isso que acontece. Eu gostei muito dessa posição aqui, como ela abriu, trazendo novas experiências para a vida, fechamento de ciclo com força de recomeço no louco, por quê? Como o arcano sem número, ele pode ser aquele que está lá depois do 21, finalizando a experiência dos maiores no mundo para recomeçar no mago, tá? E como você tem o próprio mago na sua leitura, então o tarot está mostrando que você vive aqui um momento que é de recomeço. E dentro dessa energia de recomeço, que é um novo ciclo para você então, tem força de parceria, tem reformulação de vida trazendo vitória, tá? É um momento importante para você vencer os seus medos, enfrentar circunstâncias que você precisa. O Cavaleiro de Ouros é uma energia de ambição, tá? E dentro disso, essa ambição precisa, né, ser mais forte do que a energia da Lua, que às vezes te trava nos seus medos, tá bom? A gente percebe uma grande influência da Lua como um arcano maior, que talvez coloque certos freios na energia desse cavaleiro, então você não pode deixar isso acontecer. Sabe, quando você fica naquela, não sei se eu vou, às vezes aquela insegurança, né, de você achar que as aparências estão enganando e você prefere ficar como tá mesmo, deixar do jeito que tá, no lugar que tá, e você vai desperdiçar muita força de vida aqui, tá? Não ignore os sinais que a vida está te dando agora a respeito de novidades ou do quanto tudo precisa ser um pouco diferente mesmo, tá bom? É uma fase de recomeço, é um novo ciclo. Dentro desse novo ciclo, principalmente na energia amorosa, com a força angelical que abriu aqui e nós fechamos, tá? Com uma energia de parceria, tá? O louco, que é a movimentação, também sinaliza o que pode ser procura, que gera uma reaproximação com essa força angelical que está trazendo harmonia para o relacionamento, né? Aqui nós temos também, vamos considerar, agora eu estou olhando tudo de uma forma mais solta, tá, gente? Então, assim, o que pode ter sido uma confusão entre casais aqui, ó, né? Nessa energia muitas vezes caótica da torre, vem o 6 de paus, que é um arcano de vitória, então conflitos superados, né? Vencer discussões, brigas que aconteceram, para que um equilíbrio aqui, ó, da justiça seja restabelecido também na sua energia de relacionamento, né? Nós temos essa movimentação amorosa aqui também, então, ocorrendo, né? Eu acho que a grande lição que fica é cuidado com querer que seja tudo sempre igual, tá? Aqui o tarot está deixando muito claro que se o que você gostaria é de poder reviver passado, isso não está ao seu alcance nesse momento, mas tem um potencial muito grande para coisas boas e melhores acontecerem. Então, é seguir esse fluxo da vida e bora para cima, né? E vai dar tudo certo aqui para você, tá bom? Essa foi a leitura, gente, para quem participou. Então, na opção 1, com o nosso cristal vermelho aqui, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos nessa, tá? Aqui na descrição do vídeo você tem informações a respeito de curso de tarô comigo, se você desejar estudar. Tem o meu WhatsApp aí também, né? Se você quiser entrar em contato para saber de atendimentos, então consulte as informações, tá? Curso de tarô, por falta de um, eu tenho dois. Um que é mais curtinho, mais rápido, e o outro que é mais longo, mais detalhadão e tal. Cada um tem o seu valor. Você pode ver o conteúdo programático de cada um nos links aí abaixo. Ambos são de acesso vitalício, tá bom? Então, se você quer estudar, veja o que você prefere, confira o conteúdo de cada curso e aí manda ver, tá legal? Então, vamos trocar agora tudo que abriu na mesa.
sai essa força de arcanjo, sai o cristal vermelho aqui, vem o azul, que é o segundo. E para você, começando agora então a nossa segunda opção, a sua força angelical aqui que vem para nós é Arcanjo Jeremiel, superando dificuldades. O pior agora está atrás de você e você está superando os desafios anteriores. Então fica uma mensagem aqui na força angelical para você de que o pior já passou, tá? Então é um alívio nesse momento da jornada, nos seus caminhos, sabendo que daqui para frente as coisas vão melhorar. Você já tem essa mensagem, essa potência na força dos arcanjos, tá? Então escreve comigo nos comentários e eu recebo esta bênção. O decreto vai ser igual para todo mundo hoje, tá bom? Vamos dar o início então para você na segunda opção. O que você precisa saber agora. Primeiro a gente vai ler os arcanos maiores e depois os menores. Posição de sombra, do que talvez esteja em desequilíbrio na sua vida, do que esteja te desafiando. Posição de luz, o que te ajuda a fluir, que é importante você perceber, potencializar. A energia que está aqui no seu caminho, para você experimentar, viver, lidar com ela. Um resultado, um efeito que você pode gerar na sua vida, nesse momento, tá? Então vamos lá. Começando a ler os arcanos menores, antes de pegarmos aqui os maiores. O mundo vindo na posição de sombra para você, e é a posição do jogo. Perceba que eu estou lendo o tarô aqui com casas pré-determinadas, tá? Então aqui é a casa de sombra, aqui é a casa de luz, o caminho e o efeito ou resultado para a sua vida. E aí a gente tem que interpretar o arcano dentro da casa onde ele entra. O mundo é uma energia assim de posicionamento na vida, é como você se percebe no mundo, sabe? Então, ele vindo na sua posição de sombra do jogo, que é como a posição que mostra uma energia em desequilíbrio na sua vida, ou que está te desafiando agora, que você precisa perceber e corrigir. Note que uma posição de sombra no seu jogo é como se o arcano viesse invertido, tá? E eu não leio o tarô com inversões, mas tem mandalas que a gente tem a nosso alcance, que tem uma posição ali que seria como a posição do negativo, tá? Então é o que está acontecendo aqui para você. E o mundo no negativo, vamos colocar dessa forma então, pode trazer um certo inconformismo para você agora. Talvez você esteja vibrando um pouco nessa energia. Um certo inconformismo, ou você não está se encaixando nas experiências que o mundo te dá, né? Você talvez esteja convivendo com a sensação de que você está no lugar errado, na época errada, com as pessoas erradas à sua volta, ou que não está nada certo, sabe? É esse sentimento de um desencaixe, de um inconformismo, ou até de uma certa impotência diante da vida, porque o mundo também é sobre realização e plenitude. Vindo numa posição de sombra do seu jogo, que seria, como eu disse, né, o negativo, aquilo que pode estar te desafiando, talvez seja um sentimento de incapacidade de ter as suas realizações, de vencer naquilo que você quer, né? Então, um sentimento muito forte, assim, de que tem muita coisa contra você, né? Então, isso pode refletir muito, assim, de uma certa energia opressiva, né? Que está rolando aí para o seu lado. O tarot está te ajudando a perceber que isso acontece, tá? Mas olha que coisa linda como é que é o tarot, né? Porque na posição de luz, e assim, gente, você já percebeu que para participar comigo aqui dessa atividade, você tem que abrir um pouco a sua mente aí, né? Porque a gente está indo assim, um passo além no tarot, né? Um pouco além do óbvio, a gente não está colocando arcanos aleatoriamente, né? Ou só para saber de um assunto específico, para abrir o tarô para nos mostrar se fulano vai voltar ou fulana vai voltar, né? A gente vai ter esse tipo de resposta aqui? Vamos também, só que eu estou indo além. E eu estou te convidando a me acompanhar, porque é o que você precisa saber agora. O tarô te ajudando a se compreender aí nos seus caminhos, né? Então, autoconhecimento rolando também, certo?
ou até mesmo aquele momento meio terapêutico para muita gente, também acaba acontecendo no tarô, né? E olha a coisa linda, como é que é aqui, né? Porque a gente estava trocando toda essa ideia olhando para o mundo, na posição de sombra, né? E aí fica muito dessa visão, poxa, tá dando tudo errado, eu não sei, não tá rolando, não tá fluindo pro meu lado, não tô me realizando, eu não tô me descobrindo no mundo. Será que não tem nada contra mim, não? Será que não, alguém não acabou fazendo alguma coisa? Será que eu não estou numa dificuldade espiritual? Sabe? Então, esse tipo de resposta é importante para você, seja para confirmar uma situação como essa e te orientar a procurar o auxílio adequado, né? De repente para você se tratar espiritualmente, ou para afastar isso da sua cabeça, sabe? E aí você entender que muitas vezes você pode se fazer, né? Você pode ser a pessoa que se faz de rogada, tá? Isso acaba acontecendo com a gente e tá tudo bem, ninguém tem que se culpar por nada e não são julgamentos aqui. A gente acaba fazendo isso às vezes, né? E aí vem o enforcado ou pendurado na sua posição de luz, que é exatamente o arcano que veio no seu jogo e para afastar essas impressões, sabe? Poxa, será que eu não estou aqui magiado, alguém fez trabalho para mim, tem coisa errada acontecendo? Não, gente, a força de luz do pendurado é assim, ó, ela está te convidando a enxergar por um ângulo diferente. Por quê? Onde você acha que não está conseguindo, onde você acha que não consegue se encaixar no mundo, que as suas experiências de vida atuais não te servem, que está tudo insatisfatório, é sobre você mudar o seu ponto de vista. A sua força de luz é essa. Enxerga por outro ângulo. Você vai ver que tem coisa boa aí para você, sim. E sendo o mundo um arcano de posicionamento, tá? É a força que você precisa ter, né? Para fluir com as circunstâncias atuais de vida que você tem, porque é assim que você tem a força vitoriosa desses louros aqui, olha, tá? E é assim também que se você identificar alguma coisa que te desagrada, você tem a capacidade de mudar. A partir do momento onde você coloca aceitação também, onde você sabe se posicionar no mundo, onde você está saindo dessa coisa do desencaixe, do inconformismo. O pendurado ou enforcado como força de luz, ele está mostrando para nós o que está te faltando é talvez enxergar por um ângulo diferente, né? A partir do momento onde ele está nessa posição aqui, né? O pendurado, que ele está invertido, ele é um arcano invertido, né? Então ele pode alcançar formas diferentes de ver, tá certo? Então o tarô falando para você, olha, muda um pouco o prisma aí, você vai ver que dá para ser melhor, dá para ser diferente, dá para ser mais leve. Então, toma um pouco de cuidado com a energia que você tem alimentado no seu viver, tá? Se você equilibrar essas forças de luz e sombra, né? Reconhecer o que é a sombra, o que está te desafiando, o que pode estar te prejudicando agora, né? E a gente viu no equilíbrio de sombra e luz que muito da própria perspectiva. Pode ser muito sobre como você está se vendo no mundo. Sabe aquela coisa? Se você colocar um copo com água até a metade e perguntar para né, o que você está vendo ali? A pessoa vai falar, eu estou vendo um copo meio vazio. O outro pode falar, não, eu estou vendo um copo meio cheio. Então depende do quê? Do ponto de vista de cada um. Copo é a mesma, quantidade de água é a mesma, né? E se a gente consegue ver as coisas por um ângulo diferente, novo, se a gente tentar isso, pode ser que a gente consiga colocar uma energia nova para a vida. É o que o tarô mostra a seu respeito, é o que você está precisando saber agora. Então você está afastando daqui preocupações no sentido de problema espiritual, de macumba, de magia, de feitiçaria, de kizumba, do que quer que seja, de alguém te prejudicando. Não tem isso rolando, tá? Pode ser assim, uma certa sensação de desencaixe sua mesmo, né? De um inconformismo, de poxa, nada tá bom, mas espera aí. Vamos respirar e vamos mudar esse ponto de vista. Dá para ver de outra forma, né? O copo não precisa ficar meio vazio o tempo todo. Tenta perceber ele meio cheio, porque é a partir disso que você vai poder viver as suas transformações. Aí a energia que está no seu caminho é o louco, que é uma energia que flui, que traz novas possibilidades, a energia buscadora. Então, muito está dependendo de você agora. Olha, a energia no seu caminho é a do louco, é a energia de viver, de não se prender a nada ou a ninguém, de poder viver mais do que você gosta, de colocar mais espontaneidade na vida, buscar e conectar novas experiências, tá?
Você está num momento de vida onde, vou te falar uma coisa importante, talvez esse peso que você sinta, né? Porque muita coisa te incomodando à sua volta, talvez isso esteja rolando porque você está assumindo muita carga dos outros, sabe? E você está precisando mais da sua individualidade para viver as suas buscas pessoais, tá? E como o efeito para a sua vida, o resultado é o imperador, que é uma força importante de conquista, de crescimento na vida, sabe? Aqui a gente percebe a sua busca, o que você aponta para viver agora. Se você sair de uma de tá tudo ruim, o copo tá sempre meio vazio, nada serve, se você mudar esse ponto de vista, você vai voltar a andar na vida, sabe? Talvez um sentimento que você tem aí de que está tudo parado, de que nada sai do lugar, entenda que a coisa está muito em você aqui, né? E é sobre mudar essa perspectiva. Aí o louco é o movimento que você volta a experimentar e te trazendo conquistas de vida na força do imperador, tá? E perceba que o imperador é a voz de comando, é o poder que você traz, é muito sobre o seu poder pessoal, esse arcano aqui, tá? Então é sobre você fazer as suas determinações, é sobre você colocar limites, tá? É curioso que se a gente pensar no tarô de uma forma mais esotérica, e cabe aqui, né? Porque eu tô lendo o tarô de uma forma assim mais técnica para vocês, né? A gente tem as associações, né? De astrologia, de cabala com tarô, e pela escola francesa vindo lá de Eliphas Levi, a letra hebraica que entra aqui no imperador é a letra Dalet, que significa porta. Quais portas você abre, quais portas você precisa fechar na sua vida, em outras palavras, né? É sobre a sua necessidade de impor limites. Então, se você acha que tá ruim de você ser feliz, tá difícil de se realizar, né? Tem muita coisa que você tá carregando aqui e você tá precisando aprender a falar não, a colocar limites, a fechar a porta na cara de certas pessoas, tá? Mas principalmente isso, impor limites e aprender a falar não, porque talvez tudo que estejam pedindo para você, você faz, todas as necessidades da família caem em cima de você, aí você fica ali pesadão, não consegue fluir mesmo, né? Então daí vem muito a sensação, né, de desencaixe, de poxa, tá ruim, a coisa não vai, não dá certo pro meu lado, né? E o louco, perceba que ele está carregando só uma sacolinha ali, é aquele que soltou muita bagagem, né? E está carregando só o essencial para viver, para caber mais força de conquista na vida. Então você está vivendo um momento onde é essencial soltar peso, liberar carga excessiva. E muito disso você consegue se você aprender a falar não, se você colocar limites nas pessoas, se você não ficar carregando o que é dos outros. Se você, em outras palavras, olhar mais para si. E o louco é a sua individualidade, a sua liberdade, que você precisa conquistar, que ninguém vai te dar, tá? E o fato é, essa liberdade, ela está ao seu alcance. Só que é com você, é com o seu poder pessoal, é com a sua voz de comando aqui do imperador. O imperador, ele comanda, ele não se submete, tá? Então perceba, se você não tem sido uma pessoa submissa, subserviente, né? Aceitando tudo que dizem, segurando tudo que é rojão para não incomodar ninguém, para não desagradar ninguém, né? Mas aí fica complicado, você fica querendo agradar os outros e ninguém se preocupa se você está feliz ou não, tá errado esse negócio, né? Então tá na hora de você resgatar o seu poder pessoal aqui para viver mais da sua liberdade, para você conseguir mudar esse ponto de vista e se perceber de uma forma mais interessante no mundo, né? Percebendo mais possibilidades ao seu alcance, tá legal? Vamos ver a sua carta síntese, qual é o seu arcano síntese aqui. O louco não tem número, a gente vai fazer a soma dos arcanos para ver a síntese ou a sua carta oculta aqui dentro do jogo. Então a gente vai pegar o 21 do mundo com o 4 do imperador, temos aqui 25 mais 12 do louco, 35, 37. Como não existe arcano 37, redução teosófica é o que a gente faz. 3 mais 7, 10. E aí, o seu arcano síntese, então, será a roda, o arcano 10. Vamos buscar ele aqui, para ficar aberto na mesa para você. Chegou. Custou, mas apareceu, hein? Só faltava ser o último na minha mão. Não foi, não.
Tá aqui, a roda. E a roda é sobre o que está destinado a você, é força de movimento para a vida, é a sorte, sabe, que flui nos seus caminhos, porque a roda, veja que é a roda da fortuna e não a roda do infortúnio, tá? É a sorte que vem para os caminhos, não é a falta de sorte, são as bênçãos, é o fluxo da vida. Cabalisticamente, ainda, né, falando sobre a escola francesa, aqui nós temos a letra da letra Iode do alfabeto hebraico, o dedo de Deus. É o toque divino, sabe? Então, nos caminhos, o que está acontecendo agora tem força de destino para você, é melhoria de vida, tá? Então, essa sensação de desencaixe, de inconformismo, porque tudo acontecendo igual, nada acontece do meu jeito, a gente tem uma energia de mudança para isso, tá? É a vida mudando para melhor, te trazendo conquistas importantes, você se firmando na vida mais do seu jeito. Mas lembra do que eu falei, tem liberdade a ser conquistada e ninguém vai te dar, você precisa se impor para isso, tá? Então, isso está muito dentro realmente do que você precisa saber, né? E isso daí, gente, é assim mesmo, tá? Se a gente não faz, sabe aquela coisa? Os nossos direitos, né? Se a gente não busca os nossos direitos, quem vai buscar por nós? Tá legal? Então vamos colocar agora arcanos menores no seu jogo. O primeiro vai entrar aqui, ó, na energia do mundo, na posição de sombra. Um rei de paus. Um rei veja bem, agora a gente entende um pouco mais essa situação toda, né? Por que da sensação de um desencaixe, de poxa, nada tá dando certo, nada tá bom, nada me serve, né? Por quê, gente? Ó, você tem um imperador como um efeito gerado para sua vida, né? Conquista, mas também o seu poder pessoal, a sua voz de comando, né? Você precisando ver para que situações da sua vida você abre portas, que é Dalit, né? E para que outras situações ou pessoas você tem que fechar portas, não pode deixar a porta aberta, aí tá batendo vento que não serve, né? Você tem que perceber isso. E vem um rei na sombra junto com o mundo, um rei é voz de comando, é imperador, é força imperador dentro de um rei, né? Ele é como um imperador lá dentro dos arcanos menores. Então tá aqui realmente, é você, né? Não se impondo, por isso é que a vida não tá do seu jeito, por isso que tá todo mundo descarregando coisa em cima de você, como se você fosse burro de carga, por isso que você está indo parar na curva do rio, por isso que você não está conseguindo ter o controle das circunstâncias na sua vida, né? Você está meio à deriva aí, né? E tem que chamar mais do seu poder de ação aqui para ser mais do seu jeito. O imperador é quem determina, ninguém determina por ele não, tá? E é a sua liberdade que está em jogo aqui. Então está na hora de mudar o ponto de vista sobre as coisas, entender, e o tarot está te ajudando a entender, a perceber onde podem estar os erros, né? Para você sacar isso com mais facilidade e aí colocar mais das atitudes que são corretas, indicadas a você. Ali na força de luz, junto com o pendurado ou enforcado, temos uma rainha, tá? A rainha que é a perceptiva, a antenada, dentro da força emocional, junto com o pendurado, a necessidade de você ter uma percepção, né, de pontos de vista diferentes, seguindo as suas intuições. Eu te pergunto aqui, quanto você tem ignorado as suas intuições ou seus pressentimentos? O quanto você caiu numa forma mecânica de viver, automática, acordar, trabalhar, pagar conta, resolver problemas da família e dormir para depois acordar de novo, trabalhar, cumprir horário, respeitar o chefe, pagar o boleto, resolver o problema da família, o problema de casa, sabe? Então fica difícil, né? Realmente se realizar dessa forma, né? E o quanto aqui das suas emoções estão sendo ignoradas, né? Numa rainha de copas que traz o elemento água, que é a sua parte emocional, que talvez esteja em segundo plano e você tem que passar isso para primeiro plano, né? Mudar a sua forma de perceber como você lida com essa força emocional, com a sua força intuitiva, né? O que os seus instintos estão te pedindo para buscar, para viver, e o quanto disso você tem deixado para lá em função dos outros, né? Você está ali, né? Talvez o que essa roda veio te mostrar também, como a carta síntese nos arcanos maiores do seu jogo,
é que você está vivendo muito como uma peça na engrenagem, sabe? Você, assim, se enquadrou no sistema, sabe essa palavra? O sistema no qual a gente vive, onde a gente é só ali mais uma peça. E o que que o sistema faz com você quando ele te coloca nessa função de você ser somente uma peça dele? Quebrou a peça, vem alguém e troca. Você entendeu? Então, você tem que acordar e viver o que você acha que tem que viver. E começar a fazer mais do seu jeito. Você vai mudar esse sentimento, você vai mudar o rumo das coisas aqui, você vai se sentir mais leve, mais livre. Livre, leve e solto, né? Esse é o louco do tarô, né? Soltando um monte de carga, carregando lá só o essencial, levantando a cabeça para experimentar coisas novas. Com responsabilidade, é claro, né? Tem o cachorrinho ali que até rasgou a carça, tá aparecendo até a porpa do louco ali, ó. Porque, opa, olha o barranco aí também, né? Então é lógico que você vai ver onde pisa, mas tá na hora, né? De você ter esse espírito mais buscador, criar os seus caminhos, conhecer mais da vida, olhando para si, né? Senão você vira quem passa a viver para resolver problemas dos outros. E não pode ser assim. Por quê? Exatamente o que eu te falei. Aí você se torna uma peça na engrenagem aqui, ó. Quebrou a peça, vão colocar outra peça, tá? E aí todo o seu potencial de vida, todos os seus sonhos vão para baixo da terra com você, tá? Então, muita atenção com isso tudo. Um arcano menor agora, que entra ali, ó, na energia do louco, um 4 de copas, tá? E aí, é o seguinte, muita gente olha para o 4 de copas e pensa numa ideia do quê? De preocupação. Por quê? É aquela imagem que vem à tona quando se pensa no tarô de Waite, né? Que foi o primeiro tarô que foi desenvolvido com todos os arcanos menores desenhados. Como a gente está em Marsella, a gente tem a liberdade interpretativa, nós não estamos presos a imagens nos arcanos menores. E aí a gente pode pensar no 4 de copas de outra forma, se combinando com o louco aqui, tá? 4 é estabilidade, naipe de copas, elemento água, emoções, tá? 4, estabilidade, base, estrutura, tá? Então a gente muda, né, esse significado aí. E é o louco caminhando para isso, olha só. Então você, como a pessoa buscadora, você como caminhante, tendo para experimentar no seu caminho estabilidade emocional, sabe? Estrutura emocional, firmar relacionamento, né? Você conseguir ter a sua parte emocional mais em ordem, né? Saindo desse sentimento desagradável aqui de desencaixe, de inconformismo, de só viver vendo o copo meio vazio porque a vida tá ruim, não tá do seu jeito. Se você experimenta a sua individualidade, a sua liberdade do louco, você vai nessa direção de melhorar o seu emocional, sabe? De você se firmar emocionalmente, ter experiências de vida que são mais satisfatórias, que te dão mais de uma sensação das peças no devido lugar, sabe? Do que está desencaixado ali, encaixando, né? E aí, encaixar é bom, né? Aí a gente tem essa vibração, gente, tá? Principalmente na parte de relacionamento, relações de idas e vindas, e poxa, nada flui, nada rola, e não dá certo. Perceba quanto de, às vezes, pode ter de interferência de família na sua vida, de você tendo que resolver problema dos outros. Quando você ameaça dar um passo para frente, às vezes vem a família, te joga 2 passos para trás, né? Ou quantas vezes você está vivendo em função de querer agradar alguém, de buscar aprovação, aceitação, até mesmo diretamente com quem você ama, tá? Perceba se você não está num cuidado, né, de pisar em ovos, porque, nossa, se eu disser o que eu sinto, o que eu penso, a pessoa não vai gostar, só que você está precisando se libertar, né, dessa coisa de ser subserviente, você está precisando mais da sua voz de comando, mais do seu poder. Vê para o que você está mantendo portas abertas e deveria fechar. E que portas você tem que começar a abrir na sua vida, pelas suas determinações, tá? Então, é perceber isso, tá? Aqui tem muita dica de por que a parte de relacionamento, parte amorosa, talvez vá mal, né? Tá faltando ser mais você, viver do seu jeito, modo mais espontâneo de ser. É o louco como caminhante, como buscador, que vai nessa direção de se firmar emocionalmente, de experimentar uma energia de relacionamento que fixa,
sabe? Então isso está no seu caminho, tem para você viver. Então nós estamos falando de melhoria na sua parte emocional. Se você está vivendo problemas no relacionamento, olha a energia de mudança da roda como seu arcano síntese, né? Talvez você esteja numa parte mais baixa da roda agora, está sempre girando, então as coisas vão melhorar. Ó, aqui você tem uma energia emocional interessante para ser experimentada. Se você estiver na sua leveza, né? Se você soltar cargas aí que precisam ser soltas, tá? E o seu arcano menor que entra aqui na energia do imperador é o 9 de paus. E o 9 de paus, gente, ele traz uma energia de aperfeiçoamento para viver, onde você consegue ser alguém melhor dentro das suas motivações e topando mais viver, mais coragem de viver, principalmente do seu jeito, na força desse 9 de paus, combinando com o imperador aqui, tá? Então é sobre você ser mais você, e é sendo mais você que vai dar mais certo. Então acho que essa leitura aqui, você que participou da opção 2 comigo no Cristal Azul, traz uma grande lição para pessoas que estão naquele medo de ser quem precisam ser, estão vivendo para agradar, estão buscando aprovação alheia, aceitação dos outros, né? E aí você sai da sua essência, tá dando errado justamente por isso, tá? Se você se recoloca na sua essência, vive da sua forma, faz as suas determinações, solta peso que não é seu, sabe? Passa a bola porque não está mais com você, né? Então aprender a falar não, colocar limites, viver o seu caminho, não viver em função de lidar com encrencas que não são suas. Perceba que as pessoas à sua volta se acostumam muito a contar com você para tudo, tá? Então tá na hora, se você começa a falar não, daqui a pouco as pessoas também se acostumam a saber que você não é alguém à disposição, que você tem a sua vida para viver, é uma necessidade e é um direito seu e você só está fazendo valer o seu direito, tá? Então essa leitura te dá muito mais potência de vida, né? E aí prepare-se também, porque você tem que saber que aplicando tudo isso daqui, vai ter gente que vai virar a cara para você, mas aí são as suas escolhas. O que que você quer? Ficar bem na foto com todo mundo, mas justamente as pessoas que te fazem às vezes de capacho, de burro de carga, né? Ou gente virando a cara e dane-se, cada um no seu espaço, eu tô aqui vivendo o que é meu e eu sou a minha prioridade agora. Lógico que vai ter gente que não vai gostar, né? Porque são pessoas que de repente se acostumaram a ter benefícios seus, conveniências suas, você parou de oferecer, cortou o benefício, né? Tirou a teta dali, né? Aí neguinho parou de mamar, de ter para mamar, pronto, você já sabe, né? Vai ter gente que vai abrir o berreiro, natural, né? Então prepare-se para isso também, mas aí são as suas escolhas de vida, né? Perceba que você vive o momento, conforme colocou aqui Arcanjo Jeremiel, superando dificuldades, tá? O pior está atrás de você. Então, o pior já passou, né? Ou seja, você tem mais possibilidades de colocar tudo isso na sua vida, de fazer com que seja mais assim. E aí, tá com você. Essa foi a sua leitura. Então, na opção 2 aqui comigo, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, tá? Aqui na descrição do vídeo, você vai ter informações sobre cursos de tarô. Tem 2 cursos aí, tá? São propostas diferentes de estudo do tarô. Você pode clicar para conferir o conteúdo programático de cada um. Tem um curso que chama Tarô Prático, que ele é mais rápido, e tem o curso que chama Tarô Completo 78 Arcanos Revelados. Esse é o curso onde eu compartilho muito mais saberes, tá? Então os valores para cada um são diferentes, mas ambos são de acesso vitalício. Veja, se você está a fim de estudar tarô, clique em cada link aí, veja a programação, o conteúdo programático, né? Quantidade de aulas, os assuntos abordados, e aí você escolhe o seu curso, tá? E tem meu WhatsApp também, se você quiser entrar em contato para tirar dúvidas. Feito então para você. Agora recolhendo aqui para a gente trabalhar a opção 3. Cristal verde, diamantezinho, tá aqui
para você comigo na opção 3. Antes de tudo, vamos ver qual que é o seu arcanjo. Temos aqui arcanjo Ariel com a mensagem de prosperidade para o seu caminho. Suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue sua intuição e manifesta seus sonhos em realidade. Então olha só, prosperidade. E prosperidade, apesar de o arcanjo trazer aqui a mensagem de necessidades materiais, a gente precisa entender a prosperidade como um conceito amplo para a vida. Prosperidade é movimento, prosperidade são as necessidades supridas em todos os setores, né? Não só considerando parte material, mas parte emocional também, né? Prosperidade emocional, afetiva, bons relacionamentos. Então, tudo isso está vindo na força angelical para você, com o arcanjo Ariel te trazendo prosperidade. E comunica sobre a importância de você agora ser a pessoa que segue as suas intuições, tá? Então, presta atenção nos sinais, no que bate aí na sua intuição, não fica hesitando, sabe, em fazer as coisas da sua forma, do jeito que você acha melhor. Às vezes, sabe aquela intuição que bate e você quer fazer de um jeito, mas você fica numa insegurança e fica na sua e vê as pessoas fazerem de uma outra forma. Aí depois você se arrepende e fala, poxa, devia ter falado ali naquela hora, devia ter dado a ideia, né? Comunicar o que a minha intuição disse, mas a sua insegurança às vezes não deixou e as coisas pegam um caminho que não é o mais legal porque você não confiou na sua força interna. Então é trazer essa confiança para a vida, tá? Escreve aí comigo então nos comentários. Eu recebo essa bênção, a bênção da prosperidade para você, que vem, como você está percebendo, muito pela sua força intuitiva, tá? Então, de jeito nenhum você pode ignorar agora. E aqui no seu tarô, vamos abrir as posições de jogo, tá? Aqui eu vou colocar o jogo da cruz, que eu vou fazer para você, para a gente conversar sobre o que você precisa saber agora. Tem sombra, luz, o seu caminho e resultado de vida para você, tá? Sombra a gente entende como aquilo que pode mais te desafiar, o que está em desequilíbrio na sua vida, tá? Mais do negativo que você precisa perceber e trabalhar ou corrigir, essa energia que é a do imperador. E a luz é o oposto, é a energia que te ajuda a fluir, são as suas potencialidades agora, o que você deve explorar, que te dá mais possibilidades. No seu caminho você tem, olha só como é que são as coisas, gente. No seu caminho você tem a papisa, que é muito da força espiritual de sabedoria atrelada à sua parte intuitiva, que está na sua força angelical também aqui, né? Prosperidade, as coisas dão certo agora conforme as suas intuições. Olha aí a papisa no seu caminho, vindo dar o recado também, vindo também te dar esse papo. E como efeito para a sua vida, resultado, você tem a estrela, que são sonhos realizados, gente. Olha só, então vamos conversar sobre tudo isso daqui direito agora, né? É o seguinte, na sombra veio o imperador, e aqui o arcano que abre na posição de sombra do jogo mostra uma energia que, como eu disse, de certo modo pode estar em desequilíbrio no nosso ser, né? E o imperador é a voz de comando, é quem determina, sabe? É o poder pessoal. O imperador na sombra, ele pode mostrar essa energia que ela é a de liderança do imperador, se ela está mal modulada, o que acaba sendo? Ou essa energia em exagero, quando o líder se torna um tirano, né? Então talvez seja você no excesso da energia do imperador, porque o que está na sombra é desequilíbrio, e desequilíbrio pode ser excesso ou pode ser escassez da energia, tá? No excesso, de repente, é você agora como uma pessoa mandona, querendo fazer do seu jeito, sabe? Dando patada para lá e para cá. Perceba se isso tem rolado, tá? E na falta, na escassez dessa energia, né? No desequilíbrio ali mais para baixo, na modulação, seria você como uma pessoa insegura, né? E sem exercer a sua voz de comando, o seu poder pessoal, sem fazer as suas determinações de vida, não confiando muito bem no que as suas mãos podem realizar, não sabendo abrir portas que devem ser abertas e fechar outras que devem ser fechadas, tá? Então, a gente pega essas visões aqui,
nessa energia do imperador que abriu para você. Então você precisa saber que você está com essa energia em desequilíbrio e precisa equilibrar para você estar no melhor do seu poder, né? Para viver mais em conformidade com o que você quer para sua vida, né? Porque o imperador, ele determina o próprio caminho. Ele é o imperador, gente. Quem que manda no imperador, né? Ninguém, mas o problema é ele ser um mau imperador, né? Que exerce o poder desreguladamente, né? Ou mandando em todo mundo à torta e à direito, no excesso, abusos de poder, ou a insegurança. Poxa, eu sou imperador, mas eu não sei exercer esse cargo, eu não sei fazer as determinações nas minhas próprias vidas, na minha própria vida. Eu não sei abrir as portas por onde eu quero passar, eu preciso ficar esperando que alguém abra, ou eu não sei fechar a porta que tem que fechar, e aí fica passando um monte de energia ruim na minha vida, eu fico torcendo para alguém fechar aquela porta, né? Então é perceber essas coisas, tá? E como na sua força de luz nós temos o próprio arcano da força, o arcano 11, que é a capacidade das suas mãos, o que as suas mãos podem realizar, muito aqui, olha, sobre as suas habilidades, né? Tanto o imperador quanto a força são arcanos que mostram muito do seu poder pessoal. E na força de luz com o arcano 11, a força é todo o seu potencial que está aqui. O quanto você pode dar conta, né? Dos seus desafios, das suas responsabilidades, tá? Então a gente percebe esse imperador na sombra muito mais no desequilíbrio da energia dele para baixo, muito mais na falta do que no excesso. Então eu acredito que você está vivendo de uma forma assim a não abraçar tudo que está no seu nome, sabe? A não demarcar adequadamente os seus territórios. Você está deixando às vezes folgado tirar o que é seu, sabe? Pessoas abusarem da sua boa vontade, você não está sabendo impor limites ou dizer não, você não está confiando no que você pode realizar pelas suas próprias mãos. Talvez você esteja num sentimento assim de uma certa impotência ou de uma insegurança com a sua capacidade, né? Um sentimento de que você não está dando conta da vida, e a força vem para mostrar aqui que sim, que você pode domar aí o leão de cada dia, sabe? Então, chama para si esse poder pessoal do imperador que você tem. Abra as portas certas, feche as portas erradas, diga não para quem merece não, coloca limites em quem merece limites, deixa passar o que é positivo para você, sabe? Fica mais no controle da situação aqui, olha, tá? O arcano da força mostra você numa capacidade aqui muito interessante de conseguir ter um controle sobre o próprio caminho. E talvez se não está assim, muito é por insegurança, tá? Muito pode ser por você não confiar nas suas intuições, como o arcanjo Ariel te pede. Por quê? São as suas intuições que te levam agora à sua prosperidade. É o seu jeito de fazer, não é o jeito dos outros, tá? Então siga as suas intuições, as suas ideias, tá legal? Trabalhando essas energias, equilibrando sombra e luz no seu caminho, né? Você vive no seu caminho a energia da papisa, que é essa energia intuitiva, bem conectada com o seu próprio ser, com a sua essência, uma energia de sabedoria, de visão correta para a vida, né? A sensibilidade, a percepção do que vale a pena e não vale, tá? A gente percebe muito disso daqui no seu caminho, e eu digo para você uma coisa, tá? O imperador é uma força de conquista muito forte. Uma força muito forte é bom, né? Desculpa a redundância, mas um poder de conquista muito forte, sabe? Veio na sombra, o que o tarot está mostrando? Que provavelmente você está deixando coisas que são suas pelo caminho. Você está sofrendo perdas pelo caminho, tá? Por quê? Em primeiro lugar, talvez você não esteja seguindo tanto das suas intuições. Em segundo lugar, pode ser que você esteja falando demais. Está no seu caminho a necessidade do silêncio, da papisa ou sacerdotisa, né? Saber silenciar, saber guardar mais para si. Então, se você não está vivendo a modulação correta desse arcano, está abrindo muito a sua energia, espalhando muito a sua energia, você está perdendo força de conquista. Por isso é que o imperador vem na sombra para você aqui, tá? E o arcano da força como luz, ele pede assim, olha, realize mais pelas suas próprias mãos, tá? Então não abra tanto dos seus mistérios, das suas questões pessoais, as pessoas à sua volta agora. Não fica contando tanto com os outros, né?
Não espera que alguém venha te ajudar no que você tem que resolver, confia no que as suas mãos podem fazer, na sua própria capacidade, no seu jeito de resolver, porque saiba e acredite, o seu jeito agora é o melhor, é a sua intuição que está aí, te mostrando o que você precisa enxergar. A papisa é um arcano que vem trazer revelação para a vida, vem te ajudar a saber do que precisa, tá? Então você traz um poder pessoal muito forte agora. E você, sabendo equalizar tudo isso, olha onde você chega aqui para a vida. Olha o arcano que vem na posição do que é resultado de vida para você ou do que é efeito nos seus caminhos trilhados aqui com a papisa. A energia dos sonhos podendo ser realizados com a estrela, as boas perspectivas, a esperança, sabe? Então você tem esse efeito na sua vida. Esse arcano está aqui para te mostrar agora que o que você quer vai dar certo. É um arcano que vem como uma grande confirmação na sua jornada, tá? Só que vai dar certo mais do seu próprio jeito, tá? Então isso te dá uma dica importante. Vamos falar de amor, vamos falar de trabalho, para você ter um entendimento com exemplos aqui. Por exemplo, na parte afetiva, tá? Amorosa. Então, é sucesso para a relação. O arcano da estrela traz esperança, traz espaço para a realização de sonhos, traz otimismo, boas perspectivas para o seu relacionamento aqui, né? E melhora, energia de melhora para o relacionamento com a estrela, sem dúvida. Se as coisas não estão do seu jeito, se estão ruins, perceba, tá? Os detalhes que eu comentei com você na leitura, né? O quanto, de repente, você não está seguindo as suas intuições para se comportar dentro do seu relacionamento como você precisa. Perceba se você não tem sido a pessoa submissa, porque o imperador na sombra, ele não está exercendo o poder que ele pode, né? E aí você está aceitando coisas que não deve. De repente você está abrindo a sua vida pessoal para quem não merece ou não tem que saber, porque não diz respeito, sabe? A sua vida não tem que ser alvo de fofoca, tem que ser somente sua, né? Então se você tem contado muito das suas coisas, você está tirando força de conquista do caminho, deixando seu imperador aqui na sombra, tá? Então, você guardar mais para si o que é seu, se preocupar em viver o que te cabe, ao invés de ficar falando das suas coisas, do que acontece ou das suas frustrações, quando você vai procurar alguém para desabafar. Saiba você se resolver em relação a isso, na sua força espiritual da papisa, no seu poder pessoal do arcano da força, o que você consegue resolver pelas suas próprias mãos aqui, ó, tá? E essa é a luz que vem no seu jogo, certo? Note isso. E dentro do relacionamento, diretamente com a pessoa amada, procura ver se você não está aceitando o que não deve, vivendo para agradar, né? Um pouco disso eu acho que até veio na leitura da opção anterior também, né? E aí a gente percebe que às vezes são energias sendo reforçadas aqui, né? Talvez isso seja muito importante para muita gente nesse momento, né? Muita gente acha que vai ter mais da atenção da pessoa amada se fizer tudo o que o outro quer que seja feito. E não, a grande verdade é que assim você tira todo o seu brilho, né? Você parece uma pessoa fraca que está sempre à disposição, então você não ganha admiração. Quem você ama e você quer que te respeite, não vai te respeitar se você for a pessoa que sempre faz concessões o tempo todo, vive abaixando a cabeça. Você não se impõe, você não mostra quem você é, não mostra o seu valor. Tá na hora, sabe? Tá na hora de mostrar, tá na hora de se impor, né? E aí a gente tem muitos caminhos para melhoria dessa forma, tá? Na parte profissional também, né? Será que você não andou falando para as pessoas o que você quer fazer, com o que você pretende trabalhar, quais são as suas ideias, né? Talvez isso atrapalhando, de novo, as suas intuições que não foram seguidas, de repente você foi contar para alguém e sempre tem aquela pessoa que quer te dar um palpite, aí você foi fazer como te disseram que era melhor, deu errado, está na hora de você se voltar para as suas intuições então, né? A papisa como a sua energia para caminhar e que vai te dar a realização de sonhos na estrela, com você fazendo do seu jeito, trazendo o melhor do seu poder, que agora não está no seu melhor, com o imperador na sombra, está na hora de estar, beleza? Você trazer aí o seu poder pessoal, é muito de uma necessidade de um resgate do seu poder pessoal, para você ter a liderança sobre a sua própria vida, e não ficar à mercê dos outros, ou vivendo como os outros querem, fazendo o que os outros acham melhor. É muito sobre você aqui,
tá? E ainda eu preciso te falar, hein? Com papisa e com estrela, aqui no seu caminho, com efeito para a sua vida, nós temos aqui um caminho de espiritualidade muito aberto para você, que nesse momento talvez queira se direcionar a uma prática espiritual, tá? É um momento importante para você estudar a espiritualidade, desenvolvimento mediúnico, entrar em um curso que te traz saberes relacionados à espiritualidade, certo? Ó, tá escancarado aqui para você esse caminho te trazendo resultados de vida. Porque se você movimenta o seu espiritual e a própria força angelical pede que você faça isso, né? Seguindo as suas intuições, então eu acho que é assim, força mediúnica também pedindo passagem aí e circunstância essa que você não pode ignorar. Então tá na hora para você, sim, de um autoconhecimento voltado à sua espiritualidade, né? Muito disso, às vezes quando bem alinhado, bem trabalhado, abre caminhos que é a beleza, né? Você, no alinhamento com o seu espiritual, você começa a ver a parte material que flui, a parte afetiva que flui, porque você está de bem consigo, com o seu campo espiritual, né? Sem negligenciar essa parte, que é fundamental para todos nós, certo? Vamos ver o seu arcano síntese aqui, qual é? Somando o que nós temos presente na mesa. 17 da estrela com o 11 da força, aqui vai dar 28. 2 da papisa, 30, 34 no imperador. Acertei? Vamos refazer a conta. 17 mais 10, 27, com 1 daqui, 28. 17 mais 11, 28. Com 2, 30, com 4, 34. Nós não temos arcano 34, a sua síntese é o arcano 7, que é o carro. Cadê ele? Vamos buscar no monte, vai ficar aberto para você. Então olha só, o carro é uma força importante na sua vida também, como arcano do tarô nesse momento. É força vitoriosa, movimento e direção de vida, sabe? Então você conseguindo deixar para trás muitas coisas que te fizeram mal e olhando só para frente agora, alcançando os seus resultados. É para frente que se olha, é para frente que se anda. O carro traz esse recado para você. Tá? É a vida em movimento, então não se demore agora em relação às coisas que você deseja viver, que você precisa buscar, tá? Porque as circunstâncias estão se movimentando ao seu redor e é muito importante que você trace os seus objetivos, porque a energia de movimento do carro ela pede uma direção também, para você não ficar nessa movimentação da vida indo para todos os lados. É bem aquela frase, para quem não sabe o que quer, qualquer emoção pode servir, qualquer situação pode servir, só que não, né? A gente tem que colocar um destino. É como você chamar lá um Uber, né? E não querer colocar para onde você vai. Chegou ali o motorista, para onde que a gente vai? Ah, sei lá, dirige aí. Ué, não, dirige aí, vai rodando. No meio do caminho eu descubro para onde eu quero ir. Aí você fica lá, né? Rodando e rodando, tempo perdido, recurso perdido. Então tá na hora de você segurar as rédeas aqui da sua vida e colocar os seus objetivos. Tá? Porque você tem realização de sonhos, só que só é possível realizar sonhos quando eles são bem claros para você e quando você descobre o jeito de fazer. E você vai saber disso se você estiver no controle da situação, se você for o condutor, a condutora da sua própria vida, ao invés de ficar buscando carona na dos outros, tá legal? Então, leva isso em conta. E agora a gente vai colocar arcanos menores. Primeiro vai entrar um ali junto com o imperador, na sombra. Entrou 4 de espadas. Galera, 4 de espadas é a energia mental, né? De uma forma muito potente ali. Os pensamentos. Vindo na sombra, o que eu percebo? O que está tirando muito do seu poder? Os pensamentos negativos que atrapalham, né? O pessimismo que às vezes vem e não te deixa ser o imperador que você precisa ser, tá? Então, uma dificuldade de firmar os seus pensamentos, tá? E note que é o 4 na energia do arcano maior, que é o imperador, e também o 4 de espadas. Então, perceba a força do 4 na sua sombra. Isso diz respeito a quê? O 4 é base, solidez, estrutura, estabilidade. Então, é você sem conseguir conectar essa energia para a vida, né? Talvez você não esteja
conseguindo viver com solidez, firmando as suas bases. Talvez você esteja com dificuldade nos seus caminhos porque você está pulando de galho em galho, você está mudando de ideia muito rápido em relação às coisas. Então, assim, tem que dar uma consistência maior. O 4 fala muito sobre consistência, né? Tá na sua sombra, a energia em desequilíbrio para você, que o tarot está te ajudando a perceber e corrigir. Você está precisando ser a pessoa mais consistente, a pessoa que permanece, sabe? E que trabalha aquela energia de uma forma mais linear para você ter resultado. O próprio arcano síntese seu, que é o carro, ele te diz, olha, permanece aí na mesma reta, não sai da estrada não. Então repara, se você não anda tendo dificuldades, porque você está tentando um pouco dali, um pouco de lá, e aí você fica dividindo, espalhando a sua energia, falta a dose suficiente para te dar alguma coisa em qualquer direção, tá? Talvez por isso é que você não esteja no melhor do seu poder, não está conseguindo fazer tanto das suas determinações de vida quanto você deveria. Perceba essa situação aqui, tá? Junto com a força ali, nós temos o 10 de ouros, olha só. O que as suas mãos podem te ajudar a conquistar energia. Aliás, é o 9 de ouros, perdão, não é o 10 não. O 9 de ouros é arcano de recompensa, colheitas. Então, são os frutos que você pode alcançar pelas suas próprias mãos, sabe? Se você falar assim, olha, deixa comigo. Agora sou eu que faço, sou eu que resolvo, porque a minha intuição pede assim. Então, não deixar tudo solto no universo, mas você pegar para resolver. Tem resultado positivo para você, gerado pelas suas próprias mãos, com você confiando aqui na sua capacidade, tá? Devo dizer que na parte de relacionamento, essa combinação de arcanos mostra muito de problemas a dois resolvidos, tá? Problemas que são viáveis resolver. Então você que está numa assim, de repente, Leandro, meu relacionamento acabou, a pessoa foi embora, e eu não sei, eu acho que não tem mais jeito. Tem, gente, tem solução, tá? Essa combinação aqui está mostrando, tem caminho para ser percorrido, tem energia vitoriosa no seu arcano síntese, tem esperança aqui como efeito de vida para você. Mas saiba, agora talvez seja o momento de um silêncio. Você que está aí, né, numa situação falando de amor, de afastamento, quem você gosta não está querendo conversar, pode ser um momento que você tenha que encarar mesmo. E você viu que agora você tem que lidar com essa circunstância. Cuidado, às vezes, com uma frustração amorosa e já procurar aquela primeira pessoa para desabafar. Às vezes é aquela necessidade, né, de falar de quem se ama. Você tem que saber se conter aí, né? É o autocontrole da força também, para você lidar com o que são as suas questões e não espalhar a sua energia para quem não deve, tá? Momento de silêncio da papisa, né? Então talvez você esteja enfrentando essa energia mesmo, é a energia que está no caminho aqui, para você saber lidar, conviver com ela agora. Mas olha, tem circunstâncias favoráveis, né? O que pode ter te causado problemas no relacionamento? Muito choque de personalidade aqui, né? Que atrapalhou as ideias de fluírem na melhor direção, né? Talvez você seja uma pessoa de personalidade forte, talvez quem você ama também. E aí, um foi se impor para cima do outro, né? Então desajustou um pouco. Mas tem solução daqui, ó. Certo? Saber lidar com as coisas. O arcano menor que entra ali no seu caminho junto com a papisa é um 8 de ouros. Um 8 de ouros pede prudência, né? E a prudência é ali a aliada do silêncio, da postura mais discreta diante da vida agora. Então é o que está sendo sinalizado como importante para você, ser a pessoa prudente. Então, muito cuidado com querer resolver coisa fora de hora. Leandro, eu estou com um problema no meu relacionamento, que atitude que eu devo ter, como eu devo agir ou como eu agilizo a situação. Prudência não é sobre que atitude ou sobre agilizar, é sobre respeitar o momento, lidar com as circunstâncias atuais, ter o autocontrole aqui da força, para você esperar o momento certo de agir. E você vai saber, não tenta resolver as coisas antes da hora, não força a barra, tá? Isso tanto na parte de relacionamento quanto na parte profissional, com que envolve trabalho, finanças também. Nas finanças, tá? A gente tem um arcano justamente de ouros, que é a sua parte material, o quanto você tem que ficar na sua em relação ao financeiro, a energia que está no seu caminho agora. Ganhou? Não precisa dizer para ninguém que ganhou. Teve mais clientes? Não precisa virar notícia para ninguém. Teve mais vendas? É com você, tá? Mas não é nada disso, é alguém que veio pedir dinheiro, sai fora, tá?
Ó, a papisa não é sobre emprestar dinheiro, é sobre você guardar o que é seu. Veio perguntar se você tem para emprestar, qualquer coisa você não tem, tá? É o que está sendo indicado aqui para você. O arcano menor que vem aqui, olha só, gente, olha a potência do que abriu nessa posição do seu jogo, que é sobre o quê? É sobre o resultado de vida para você, o efeito gerado na sua vida, se você se equilibra com todas essas circunstâncias interpretadas aqui, tá? Aí para onde a sua vida aponta. Por isso que o tarô é o caminho de vida, né? Não é um jogo de adivinhação do que vai acontecer, é uma orientação de caminhos. Se você tem os seus caminhos bem orientados, aí você tem uma previsão mais definida. Pegou? Então, estrela com 2 de copas, esperança na energia de relacionamento, parceria emocional, tá? Então olha o que eu falei, né, a respeito de quem brigou com pessoa amada aí, né, deu confusão daqui, de lá. Falei, aqui tem conserto, tem solução, dá para resolver os problemas que de repente foram causados por choques de personalidade desse imperador na sombra, né? Com os melhores pensamentos que não foram alcançados, né? Ou a comunicação que foi errada, porque o 4 de espadas aqui, espadas, elemento ar, é também comunicação. Então, às vezes um falou besteira pro outro, falou que não devia, aí de repente até você sabe disso, é verdade, Leandro. Quando eu falei, veio ali no calor do momento, depois eu até percebi, mas já tinha ido. Será que tem solução agora? Tem. E olha só, resultado de vida para você, esperança na parceria emocional, bons caminhos, tá? E aqui é você podendo perseguir os seus sonhos e realizar, porque no 2 você tem conexão com o que você idealiza para a vida agora. E isso traz aqui um efeito positivo para o seu emocional, tá? Essa carta mostra que você não está e não estará só na jornada, nos seus caminhos, com aquilo que você deseja viver, sabe? Então, essa leitura está muito forte para realmente te deixar saber de tudo que você precisa, para você perceber o que precisa saber, né? Foi esse o nosso tema, o que você precisa saber agora. Então essa leitura, ela te posicionou, te deu várias dicas, sabe? Para você ter essa proposta que é a verdadeira do tarô. Orientação de caminhos, como o tarô te ajuda a se posicionar dentro das circunstâncias de vida que você tem agora, para você se perceber e fazer o melhor por você, sabe? Para você jogar a seu favor e não jogar contra você. E eu devo dizer ainda, né, que aqui a estrela com 2 de copas é uma energia muito potente também de encontro com a espiritualidade. De você estar num momento onde, se você tem uma dedicação do 8 de ouros aqui ao estudo da espiritualidade com a papisa, você tem aqui uma experiência de vida muito satisfatória dentro do contexto espiritual. Seja participando de uma religião ou não. Isso cada um deve sentir como funciona para si. Um resultado muito claro disso é você tendo as suas intuições mais claras e conseguindo ter mais prosperidade por aí. Lembra do que eu falei? Quanto mais você se resolve espiritualmente, mais você tem fluidez nos caminhos afetivos, nos caminhos materiais. Então pode ser esse momento de você se alinhar com a sua espiritualidade, tá? E ter a percepção que às vezes é assim, gente. A gente está com dificuldade no amor e a gente acha que a raiz dos problemas está ali. E não. Às vezes a raiz dos problemas é a sua negligência espiritual. Se você se volta ao seu espiritual, se resolve mais por aí, você percebe que começa naturalmente a fluir no amor também. Então começa a ter esse olhar. Nem sempre a raiz do seu problema está onde as circunstâncias negativas se apresentam. Perceba onde a vida te pede para olhar, porque geralmente é lá que você tem que dar uma atenção, você se resolve de lá, começa a fluir dali também. É muito assim, gente, é muito assim, tá? Então, galera, tá feito o seu tarô, te deixei saber do que você veio aqui precisando saber. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho na descrição do vídeo. Se você quiser estudar tarô, eu tenho 2 cursos de tarô, tá? Um é mais curtinho, o outro é mais longo. Você pode acessar os links aí abaixo, conferir o conteúdo programático de cada um. Dá uma procurada, você vai ver que tem a descrição de todas as aulas, você vai ver o que você vai aprender em cada curso, tá? O mais curtinho, naturalmente, tem um valor menor, né? O curso que é mais longo, que eu entrego mais informações, tem mais aulas, tem um valor maior. E ambos são de acesso vitalício. Então, se você quer estudar, você pode escolher por onde
colocar aí os seus pés, né, para dar os seus primeiros passos nesse caminho. Quem sabe, né, você descubra também que o tarô pode ser para você. Então, né, eu te apresento o caminho. Aí na descrição você tem os links, tem o meu WhatsApp também para entrar em contato, em caso de dúvidas ou se você quiser saber a respeito de atendimentos. Beleza? Então, se inscreve, deixa o seu like, eu agradeço muito pela presença. Beijos, abraços, até o próximo encontro aqui no canal.